uma realidade triste e cruel. Negligência, violência psicológica, física, abusos financeiro e econômico estão entre as principais violações aos direitos das pessoas com mais de 60 anos encontradas nas denúncias feitas ao Disque Direitos Humanos. Em muitos casos, o perigo está dentro de casa. No fórum de hoje, vamos saber o que está sendo feito para diminuir os índices de violência contra o idoso e outros aspectos dessa questão. Para discutir o assunto, recebemos Paula Ribeiro, coordenadora do Núcleo de Defesa do Idoso da Defensoria Pública do Distrito Federal e presidente do Conselho do Idoso do DF. E também Salete Valezan Camba, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Antes de iniciar a entrevista, acompanhe uma reportagem. Sentar no sofá de Dona Edna é garantia de uma prosa pra lá de boa. Uma mulher com muitas histórias de vida, forte e ativa. Sou, sempre, muito ativa. E eu não gosto de dormir de dia, tem muita gente que gosta, né? Meu marido dorme, coitado, dorme o dia inteiro. Eu detesto dormir de dia porque eu acho que é perda de tempo. O bom humor e o tempo ela não desperdiça. Dá uma olhada nos quadros que a aposentada pinta. E ainda administra a casa e não dispensa aquele horáriozinho à tarde para fazer tricô e crochê, sempre de olho no noticiário na televisão. Essa mineira também tem entre os talentos, é lógico, o dom culinário que fortalece o aconchego da família. Aí eu adoro quando vem todo mundo. Aí eu faço uma feijoada muito boa, modéstia à parte. Faço um bacalhau espanhol único. Faço paella muito bem, que não fica devendo nada para ninguém. E eu gosto do que eu faço. Ah, sim, eu sou ótima boleira. Exemplos de gente que soube chegar à terceira idade com independência tem, mas os números escancaram uma realidade triste para o idoso no Brasil. Pessoas com mais de 60 anos ainda são maltratadas até dentro da família, por filhos, netos. Para se ter uma ideia da covardia que acontece no Brasil e que precisa ter um basta com os nossos velhinhos, o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, recebeu entre janeiro e maio deste ano 7.253 denúncias. No mesmo período do ano passado, foram 4.911 denúncias a menos. As principais violações são de negligência no cuidado, violência psicológica e física e abuso financeiro. As famílias precisam lembrar que abandonar seus idosos é uma prática cruel. E é preciso também sempre ficar atento àquelas pessoas que são colocadas dentro de casa para cuidar dos nossos velhinhos. O mal não está em todas elas, mas a Dona Edna tem um bom argumento para não confiar em qualquer um. Deixar o idoso só com um cuidador, eu acho muito temerário, porque o cuidador não tem amor ao idoso. Ele é um profissional que está sendo pago para exercer aquela função sem nenhum vínculo sentimental. Bom, eu gostaria de começar perguntando, doutora Salete, esse número de violência ao idoso aumentou? Hoje o idoso tem mais consciência dos seus direitos, está denunciando mais? Como é essa situação? Como é que vocês analisam os números que têm chegado? Olha, nós temos aqui no ano de 2012, já até este momento de 2012, mais de 7.000 denúncias, né, de violência contra a pessoa idosa. E podemos dizer que a pessoa idosa, né, o idoso, ele já criou mais coragem, ele já denuncia mais, embora seja muito complicado para ele fazer esse tipo de denúncia, né, às vezes com as pessoas que são da sua própria família, mas, por outro lado, também outras pessoas que não é o idoso ou a própria pessoa que está sofrendo violência, também já criou a coragem de fazer essa denúncia, às vezes um vizinho, um próprio familiar, né, que não aceita esse tipo de violação que está sendo cometida, ele também faz essa denúncia. Então, nós temos um aumento aí da confiança, na verdade, nessa política que é o Disque Denúncia, o Disque 100, criado aí pela sociedade civil e que hoje é uma política do governo federal. Os estados também utilizam o Disque 100 ou tem canais próprios? Não, ele tem abrangência nacional. Então, toda denúncia que chega ao Disque 100, ela é analisada e direcionada para a área competente, para o estado competente, e lá ele tem um fluxo de atuação interna.
Como você bem colocou, William, veja, eu acho que a gente não tem dados concretos para afirmar se houve aumento da violência contra a população idosa. Eu acho que nós temos dados concretos para dizer que hoje nós temos canais de acesso para que essa denúncia chegue, para que o idoso seja ouvido, para que a violência possa ser percebida. Isso é um ganho para a nossa sociedade, né, por conta do envelhecimento populacional, mas principalmente porque as estruturas, o Estado e a sociedade civil já estão se preparando, já estão muito mais preparados para encarar a violência contra a pessoa idosa e ter mecanismos de prevenção e de combate a essas violências. Eu citei na abertura alguns tipos de violência aos idosos. São realmente as mais comuns, aquelas citadas no início do programa? São as principais, tanto nós aí da Secretaria de Direitos Humanos quanto a Paula pela Defensoria, os estudos que são feitos e as denúncias que chegam comprovam que essas são as principais denúncias, né? E além dessas serem as principais, o principal espaço de violação de direitos é o espaço doméstico da família. Então, efetivamente, até numa pesquisa que nós realizamos só no âmbito do Distrito Federal, nós identificamos que 88% dos casos de violência que nós registramos, que nós atendemos, eles versam sobre violência no ambiente familiar, né? E justamente a violência psicológica, seguida da negligência e depois da violência financeira são as 3 principais causas de violência. E o que nos chamou a atenção nessa pesquisa é que justamente o filho é o principal agressor. E isso retrata uma tendência não só nacional como internacional. Dados estatísticos até mesmo do INPEA, que é a Rede de Prevenção Internacional de Violência contra a Pessoa Idosa, eles apontam que 2/3 dos casos de violência são praticados principalmente pelo filho. Corrigir essa situação é muito complicado? Olha, numa sociedade que não tem a cultura, né, do cuidado com o envelhecimento, do cuidado com a pessoa idosa e que lida com isso como uma invisibilidade, que a gente não tem nas nossas políticas, né, de educação, também uma prioridade com a pessoa idosa, não é muito simples. É bastante complicado, mas nós estamos trabalhando por meio dos direitos humanos e de outros ministérios, num trabalho bastante intenso com o Conselho Nacional, né, e com os conselhos estaduais, como a Paula é representante daqui de um dos conselhos, que é do DF, para que a gente possa realmente construir uma política nacional que ela seja condizente e coerente com esse aumento da população, né? Uhum. E é bem complicado para os gestores públicos também, por outro lado, né? Que você vem de um período muito longo de que essa pessoa idosa ela foi invisibilizada tanto pela família quanto pela sociedade, pelo espaço público, mas também pelas políticas públicas. Então, o tempo que você leva para criar as políticas, para fazer com que essas políticas cheguem, ele é um tempo bastante longo. Eu acho que a Paula tem experiências também. Como é que funciona na prática, Paula? Chama-se o agressor para conversar? Qual é o caminho? Na verdade, depende muito de qual serviço que essa denúncia chega, né? Então, se nós pensarmos que essa denúncia chega primeiramente nos CREAS, que são Centros de Referência Especializados da Assistência Social, eles têm uma dinâmica própria de visita domiciliar, de verificação em loco, do que está acontecendo com esse idoso, qual a situação que ele está vivenciando, qual o contexto familiar, porque muitas vezes a violência contra o idoso acontece porque essa família também está fragilizada. Né? Ela está numa situação de drogadição ou ela está numa situação de desamparo financeiro, então isso acaba gerando a violência. Então, cada órgão tem o seu procedimento. E nós temos que ter a preocupação, sim, de acompanhar o agressor. Né? Como bem colocou a Salete, essa questão da invisibilidade, nós também lidamos com a questão do silêncio. Verifique que, na pesquisa que nós realizamos, 60% dos casos de violência foram praticados contra a mulher idosa, pelos filhos. Então, o que nós temos diante disso? Imagine o que é para uma mãe idosa ter que denunciar o seu próprio filho. Então, ela vivencia um processo de culpa, de revitimização da violência. E quando chega para vocês é porque a situação já está insuportável. Ela chegou no nível máximo e, via de regra, o que é assustador é que não é ela que denuncia.
é o vizinho, é um outro filho, é a rede social, é alguém da igreja que está verificando aquela situação. E aí nós temos que fortalecer essa idosa para ela compreender que está numa situação de violência, mas também buscar encaminhamentos para esse agressor, porque a gente precisa trabalhar o ambiente familiar. Não adianta eu tirar o agressor de dentro de casa, porque a mãe ou o pai vai voltar ao filho. Que pai, que mãe que não vai querer acolher o seu filho de novo? Né? Então, a gente precisa verificar qual é a situação que envolve todo o contexto familiar e buscar políticas públicas próprias para atenção a todos da família. A Sara chamou atenção para a coisa do cultural. Sim. Vocês imaginam que trabalham muito apagando incêndios, né? Tratando do hoje, pela gravidade do problema. Mas como tratar isso a médio e longo prazo? O que vem sendo feito para mudar essa cultura? Olha, uma das principais possibilidades de mudança vem mesmo veio pelo campo da educação. Acho que se nós conseguirmos, né, como estamos trabalhando, para colocar já no Plano Nacional de Educação, esse eixo de cuidado com a pessoa idosa, trabalhar a questão dos direitos humanos da pessoa idosa, né? Colocar desde a escola, desde a criança, da criança pequena, porque houve um tempo em que o tempo de vida aqui no Brasil ele não era tão longo. Hoje em dia nós vivemos aí até 80, 90, 100 anos e cada vez mais esse número cresce. Então nós precisamos aprender. Se no nosso tempo nós tínhamos como expectativa de vida 60 anos, 70 anos, hoje essa expectativa de 60, 70, nós estamos em plena atividade. Então a sociedade precisa compreender isso. E a mudança, ela passa pela educação, mas ela não passa só pela educação, ela passa também pela conscientização das pessoas e da sociedade de um modo geral. E para isso já existem campanhas, só o Disque 100 já é uma campanha que trabalha um pouco a conscientização, né, da sociedade, mas existem campanhas municipais, campanhas estaduais, os conselhos trabalham muito nisso. E eu acho, né, sinceramente, que nós avançamos. Né? Para quem milita nessa área, a gente consegue identificar que nós avançamos em termos políticos. As conferências nacionais de defesa do idoso é um referencial, é um indicativo nesse sentido, e ela pauta o que a população, o que a sociedade quer daqui para frente. Então, graças a esse movimento advindo das conferências da sociedade, a gente tem hoje núcleos especializados da Defensoria Pública no atendimento ao idoso, delegacias especializadas, secretarias especiais do idoso. Nós estamos nós estamos aí num processo de construção da Secretaria Nacional do Idoso. Isso é um ganho imenso, você ter um órgão governamental com toda uma estrutura, com toda a autonomia para trabalhar a política pública para o idoso no Brasil. Então, nós estamos avançando, eu tenho convicção que a gente está no caminho certo e, mais ainda, que o Brasil ele é referência de indicativo de políticas para todos os outros países, principalmente da América Latina e Caribe. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta ao fórum, que hoje discute a violência contra o idoso. Essa violência que muitas vezes acontece dentro de casa me causa uma certa preocupação. Como é feita a proteção do idoso após ele fazer a denúncia, já que ele vai continuar convivendo com o agressor? Existem medidas protetivas? Funcionam nesse caso, já que tem laços tão estreitos? Olha, esse atendimento, né, das denúncias que são recebidas pelo Disque 100, pelo Disque Direitos Humanos, tem uma rede, que é a rede local de proteção, né, e essas denúncias são encaminhadas e essa rede que é responsável. Em seguida a Paula também vai colocar, porque as defensorias públicas são umas das parceiras que recebem essa denúncia e que fazem a verificação. Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, né, as secretarias estaduais e municipais, nos estados onde nós temos, as secretarias de direitos humanos e as próprias delegacias de polícia também.
Nós também sabemos que não é muito simples lidar com o núcleo familiar. Né? Mas o próprio Estatuto do Idoso, ele traz lá no seu artigo 43 e 45 as medidas protetivas específicas, né, de proteção ao idoso numa situação de violência. Então, o Ministério Público ou o Judiciário, ele pode aplicar uma série de medidas protetivas que já vêm elencadas no Estatuto ou outra que a gente entenda mais cabível para colocar aquele idoso numa situação de salvaguarda. Então, por exemplo, a gente pode determinar o abrigamento temporário desse idoso, tirar esse idoso desse ambiente de violência e colocá-lo numa instituição provisoriamente. A gente pode determinar o encaminhamento desse idoso para um outro ente familiar ou para um outro grupo social que esse idoso tenha contato para ele estar protegido. A gente pode determinar o afastamento do lar deste agressor, o encaminhamento deste agressor para um tratamento de drogadição ou de dependência etílica. Então, o próprio Estatuto ele traz uma série de medidas protetivas específicas para colocar o idoso numa situação de resguardo, de defesa dos seus direitos. No modo geral, no Brasil, nós temos estrutura para colocar em prática todas essas previsões? É ainda precário, né? A gente está num processo de construção. Por exemplo, nesse caso específico que eu coloquei, de colocar o idoso num abrigamento temporário. O Brasil inteiro vivencia uma realidade triste de nós não termos vaga para abrigamento nas instituições de longa permanência para idosos. Justamente porque não houve um preparo da sociedade para isso, né? A gente ainda acha que um abrigo, um asilo, como era antigamente chamado, é um depósito de velhos, e não é mais isso. Muitas vezes, a institucionalização do idoso é o melhor caminho para colocar esse idoso numa situação de segurança. Hoje nós temos muitos idosos sendo arrimo de família, sendo uma parte importante na questão financeira da casa. Isso fragiliza ou fortalece o idoso? Isso deveria fortalecer, né? Mas em alguns momentos ele é causador de aumento de violência, né? Explorado. Que ele acaba sendo explorado porque, na maioria das vezes, ou ele é o único provedor, né, de recursos dentro daquela família, ou mesmo que ele não seja único, na maioria dos casos em que ele sofre essa violência por parte dos próprios filhos, ou porque os filhos estão vivendo uma situação de desemprego, ou porque os filhos estão vivendo uma situação de drogadição, né? Então, com um problema de droga, enfrentando um problema de drogas. Então, de uma certa forma, o que seria positivo, que ajudaria, o que seria agregador, ele acaba sendo um dos pontos que aumenta a violência e muito a violência doméstica. Antes a gente falava muito da questão da síndrome do ninho vazio, né? Então a gente casava, criava os filhos e os filhos saíam para o mundo. E aí ficava o casal sozinho, né? O casal de idosos. Hoje a gente está tendo um processo reverso, que é a síndrome do ninho cheio. Então, várias, o que a gente chama de famílias intergeracionais. O filho não saiu de casa, ou saiu e por uma questão econômica voltou para dentro da casa do pai, e com isso trouxe a esposa e os netos. E aí a gente vê famílias intergeracionais convivendo dentro do mesmo ambiente, vivenciando necessidades diferentes, problemáticas diferentes. Então, é uma situação bastante complicada. E, por outro lado, hoje nós temos também cidades inteiras, né? Sejam pequenas, médias cidades que vivem aí desse recurso financeiro que os aposentados, por exemplo, têm, que os idosos têm, e que fazem toda a movimentação do comércio local, que giram a economia local e que são fundamentais. Então, realmente, a cultura, né, desse cuidado da pessoa idosa, ela precisa mudar, porque hoje em dia ele é um sujeito de direito, pleno de direitos, ativo e que faz uma diferença danada no desenvolvimento do nosso país. Então, a cultura, né, ela precisa realmente... De valorização da pessoa idosa, efetivamente. Não é mais aquele idoso, o coitadinho, o vovozinho, o pobrezinho. Não. A gente tem que, inclusive, tirar esse negócio do velhinho, do inho, né? de colocar no diminutivo. Não, é um idoso, é um sujeito, né, de direitos, é uma pessoa que tem voz ativa, que define, inclusive, eleição em muitos municípios, como aconteceu recentemente nas últimas eleições municipais. É uma pessoa que, como qualquer outra, ela só está numa outra fase da vida. A violência no idoso, ela se difere por região? Não.
Na verdade, esses dados até Infelizmente, não. que foram apresentados, eles perpassam por todos os estados e, veja, não faz diferença a classe social ou o poder econômico desta família, deste idoso. Seja ele extremamente carente, seja ele com um poder aquisitivo excelente, eles vivenciam a mesma forma de violência. A exploração financeira, ela independe se o idoso ganha o BPC, um salário mínimo, ou se ele ganha 20 salários mínimos. A situação é a mesma. Esses dados com que se trabalham hoje, eles já existiam há algum tempo atrás? Dá para se fazer um acompanhamento da mudança da realidade do idoso, ou não existiam esses estudos há algum tempo? Esses que nós trabalhamos, eles não existiam, né? Quer dizer, cada pesquisa vem uma surpresa. Na verdade, como é uma temática nova, né, que agora que tanto a sociedade quanto o Estado estão se despertando para isso, os estudos eles são muito fragmentados, nós temos estudos pontuais. Então, nós temos os dados do Disque 100, nós temos essa pesquisa que foi desenvolvida pela Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, nós temos uma outra pesquisa desenvolvida pelo IBCCRIM nas delegacias de Belo Horizonte. Então, nós temos, assim, estudos pontuais, pesquisas pontuais. Nós temos uma única pesquisa que ela fez esse mapeamento no Brasil inteiro, que foi uma pesquisa desenvolvida pelo professor Vicente Faleiros, com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que fez esse mapeamento no Brasil todo. É a única pesquisa que nós temos desse alcance no Brasil. Os outros dados sempre giraram, anteriormente, sempre giraram em torno da questão da saúde. Sim, então, o Ministério da Saúde, que tem, né, via SUS, ou o Ministério da Previdência Social, por conta mas da sempre aposentadoria. fragmentado ou num contexto próprio, saúde, assistência social. Essa pesquisa sobre violência, com todos esses aspectos, violência institucional, familiar, as formas de violência, quantitativo, somente essa pesquisa, que ela é de 2007. Ela trouxe alguma grande surpresa? Ela mostrou confirma a pontinha do iceberg. Ela confirma, né, já o que a gente já... Que a gente tem na prática. Então, ela mostrou, olha, nós temos que estar atento a isso. Isso aqui é só o cume. O que existe nessa base? É isso que a gente precisa agora escavar para achar o que realmente está acontecendo com os nossos idosos. Nós falamos de idoso com violência em casa. O idoso que não tem nem essa residência, os idosos de rua, existe algum trabalho voltado para eles? Olha, exatamente era uma pauta que eu ia puxar agora, que além da questão do idoso de população de rua, que é o que vive na rua, né, que está em situação de rua, nós temos também o idoso LGBT, que ele não fica muito Qual é a política diferente, que o atinge, né? Então, assim, esse segmento, ele também é um segmento bastante novo que está sendo pensado e discutido e tomado o maior cuidado para que a gente consiga criar as políticas públicas coerentes. Mas, na questão da população de rua, nós temos o Ministério do Desenvolvimento, o MDS Desenvolvimento Social, que ele está implantando, né, na verdade, núcleos específicos de abordagem e de cuidado com a população em situação de rua. Então, tem uma política social própria. E saúde também. Política, os idosos em situação de rua, eles têm uma característica bastante peculiar, delicada, porque, via de regra, eles não têm documento. Né? Eles não têm identificação, então eles não conseguem acessar nenhum programa social, eles não conseguem sequer ter acesso aos postos de saúde. Então, é uma população que merece toda a atenção. Nós temos tido iniciativas aí brilhantes, tanto da SEDEST quanto nos estados, de ter uma abordagem específica com esse segmento populacional. E aí é importante, acho que a gente coloque aqui, que essas pessoas, elas têm que ter a certeza que se elas não têm a documentação, elas têm uma política de Estado que já garante que elas possam ter o seu registro civil de nascimento, que se for o primeiro não tem problema, vai lá, ele vai receber esse registro. Se for segunda via porque ele perdeu, ele também vai ter direito. Então, esse centro que chama Centros POP, né, ou os outros centros de acolhimento que são da assistência social, das prefeituras, dos estados, eles
estão se organizando para se prepararem para receber também essa demanda e poder acolher e encaminhar de forma positiva e cuidadosa essa população. O fórum termina aqui. Eu gostaria de agradecer a participação das nossas convidadas, a Paula Ribeiro, coordenadora do Núcleo de Defesa do Idoso da Defensoria Pública do Distrito Federal e presidente do Conselho do Idoso do DF, e também a Salete Valazan Camba, secretária nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, sua participação é muito importante. Se quiser enviar sugestões para o programa, o endereço eletrônico é forum@stf.jus.br. Te espero na próxima semana. Até lá.